Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos que eu tô acostumado a trazer pra vocês aqui, né? Tá chovendo agora, começou a chover, mas glória a Deus por tudo, né? Hoje eu vou falar um pouquinho do meu testemunho, conversar com vocês um pouquinho sobre a palavra do Senhor, né? Eu não consegui gravar vídeo ontem porque eu cheguei bem tarde do trabalho, então eu não consegui gravar, mas, né, hoje eu vou contar um pouquinho só do meu testemunho e vou gravar aqui pra vocês. Antes, queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui abaixo no canal, tá bom? Pra não perder nenhum vídeo. E hypar também, né, o vídeo, porque é muito importante o hypar, né, para que o YouTube entenda que você tá gostando dos vídeos e, né, recomende também os vídeos para mais pessoas. Se puder assistir todo o vídeo, eu vou ficar muito grata, né? E é isso. Eu vou começar aqui com a palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 13, versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor. João 13, 7. Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não entendes tu agora, mas tu saberás depois. Essa palavra, né, é mediante o Senhor Jesus, ele estava, né, lavando os pés do discípulo. O título desse capítulo diz: Jesus lava os pés dos discípulos. E no verso 7 ele diz que o que ele faz hoje, os discípulos ele não entendia, mas eles iam entender depois, né? E certamente eles entenderam sim o propósito daquele do lavar os pés, né? Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é uma reflexão que passou o dia hoje queimando no meu coração, sobre o testemunho que eu contei no vídeo anterior, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo, o vídeo anterior para vocês irem lá. Eu contei um pouco do meu testemunho, contei do que Deus fez, né? Do que eu, minha mãe e minha irmã passamos, né? As dificuldades, as lutas, né? E esse versículo ficou ardendo no meu coração no dia de hoje para que eu trouxesse para vocês uma reflexão de que quando Deus faz algo na vida da gente, a gente não entende realmente, né? Deus, ele prepara a gente para receber bênção, mas sempre a gente vai passar pela dificuldade. Se nós não passarmos pela dificuldade, a gente não aprende. Eu entendo dessa forma, né? Que a gente tem que passar pela luta, pela peleja, pela dificuldade, pelo deserto. E cada um de nós, Deus tem uma maneira de trabalhar. Na minha vida, Deus trabalha de um jeito, na sua vida, Deus trabalha de outro, e assim Ele vai fazendo conforme Ele quer para a nossa vida. E eu estava meditando hoje e no meu trabalho, né? Eu acabei de chegar do trabalho. E eu disse ao Senhor, disse: Jesus, o Senhor quer que eu fale mesmo isso? Porque quando a gente traz vídeos assim, diferente do que da rotineiro, né, para o canal, geralmente assim não tem muita visualização. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo quando eu estava lavando a louça lá no meu trabalho e disse: mesmo que uma pessoa seja alcançada por este vídeo, por essas palavras, o meu nome já vai ser glorificado. O Espírito Santo falou assim comigo e assim, né, eu estou aqui obedecendo a voz do Senhor, né? E eu estava meditando, eu venho meditando há alguns dias, né, do que Deus tem feito na minha vida. Quando a gente passou por tudo aquilo, eu, minha mãe, minha irmã, quando nós passamos por aquela humilhação de ser mandada embora da casa, de madrugada, debaixo de chuva, com colchão na mão. Minha irmã era uma pequenininha, eu sou mais velha do que ela, eu já era maiorzinha, minha irmã era pequenininha, bem dizer de colo ainda. E a gente não entendeu aquilo, né? E a gente ficou ali debaixo de chuva, estava chovendo, eu estava comentando com minha mãe assistiu o vídeo, minha mãe ainda disse assim: tem mais. A gente saiu debaixo de chuva, e realmente a gente saiu debaixo de chuva e foi pedir uma dormida na casa de outra pessoa, de outro familiar, e ali ele cedeu a dormida pra gente, isso de madrugada. Você imagine uma mulher com 2 crianças, de madrugada, debaixo de chuva, com o colchão todo molhado, e a gente saiu ali, né, pra casa desse parente, e esse parente da gente, né, esse parente da gente deu a dormida. E hoje, quando a gente olha para trás e vê tudo aquilo que a gente passou, a gente entende, pelo menos eu entendo, que foi necessário nós passarmos por tudo aquilo para hoje eu ter o meu lar, a minha mãe ter o lar dela, a minha irmã ter o lar dela, ter uma família.
E a gente poder olhar, sentar na mesa quando está almoçando e lembrar, ai, a gente passou por isso, ai, a gente passou por certas coisas, nós passamos por muita coisa. Eu lembro que a gente, quando mais jovem, né, criança, gosta de brincar, tem amigos, né, a gente já era, acho que adolescente, e a gente morava, né, em um determinado lugar, que não é aqui onde a gente mora, em outro lugar onde a gente morava antes, quando a gente era criança. E tinha uma pessoa, né, que cortava a energia, cortava a água. A gente tinha o tempo de encher lá na casa que a gente morava, a gente chamava de tanque. Tanque era um negócio feito de cimento, como se fosse uma cisterna. Era dentro do nosso banheiro e a gente tinha que encher aquilo ali. Naquele tempo que aquela pessoa ligava ali, né, o poço, tinha torneira, a gente não tinha água encanada nessa época, que lá não existia. E muitas vezes a gente não conseguia encher e a pessoa desligava, né, aquela bomba e a gente ficava sem água, né? E a gente passou por muita coisa, muita coisa. Como eu disse a vocês no vídeo anterior, era desligada a energia e nessa época estragou carne, da geladeira da minha mãe estragou muita carne e foi aí que a gente resolveu sair daquele lugar. Nós tínhamos um amigo, né? E ele vendo toda aquela situação, a gente sempre, assim, em sítio, sempre gente, onde a gente morava, sempre ia, né, colegas, pessoas conversar, brincar com a gente e tudo, né, a gente adolescente, então essa pessoa foi e conseguiu uma casa de aluguel em outro lugar, em outro bairro, que não é esse que a gente mora, né, e a gente saiu daquele lugar. E a partir dali, Deus começou a trabalhar na vida da gente. A partir dali, Deus começou, né, a mover as águas. Eu não era evangélica ainda, não era crente, só minha mãe que era crente, né? Minha mãe servia ao Senhor e ela sempre orou por nós, por mim, pela minha irmã. A gente como jovem, adolescente, eu tenho o que, 17, 18 anos, né, nessa época. E foi quando nós saímos de lá. E a gente como jovem, né, queria conhecer as coisas do mundo, queria andar, eu falo por mim, né, queria passear, ir para festas, enfim. E ali Deus começou a trabalhar. Eu consegui trabalho numa loja de eletros bem famosa, né, aqui bem famosa no Nordeste. Comecei a trabalhar e a gente começou a pagar aluguel e as coisas começaram a acontecer na vida da gente. Mas o que é que eu quero dizer? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as coisas ruins acontecendo na vida da gente. Se a gente não tivesse saído daquele lugar e tivesse vindo, né, saído de lá e ido morar em outro lugar, as coisas não teriam acontecido na vida da gente. E assim, foram muitas coisas marcantes que aconteceram, né? Eu lembro dessa pessoa, né, ficar na janela dizendo coisas, né, chamando a gente de palavrões e tudo, na janela da casa dessa pessoa, porque morávamos tudo num terreno só. Chamava palavrões com a gente, comigo, com a minha irmã, com a minha mãe, né, e assim, a gente passou por muita coisa, mas o Senhor, Ele sempre cuidou da gente. Então, quando a palavra diz que o que Deus ele faz hoje a gente não entende, a gente vai entender depois. Hoje eu entendo. Muita coisa que aconteceu na minha vida eu vou entender, eu estou entendendo hoje. Relacionada a amizades também. Deus ele foi afastando amizades, né? Não que eu deixei de falar com as pessoas, não, mas o ciclo de amizade, meu ciclo de amizade hoje é outro. Eu não ando mais nos lugares que eu andava antes, né? O Senhor me deu esposo. Em 2013 eu aceitei Jesus, né? Voltei para Jesus porque desde criança eu tinha aceitado Jesus, só que eu não me firmei, né? E aceitei Jesus, voltei para Jesus e me converti. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu aceitei Jesus, eu saí da igreja como se tivesse tirado, como se tivesse, não, porque a palavra diz que o Senhor ele tira nosso fardo pesado e ele que carrega o nosso fardo. E o Senhor ele tirou. Eu vinha no caminho, eu lembro como se fosse hoje. Foi no mês de junho de 2013 que eu voltei para Jesus. E eu lembro como se fosse hoje, eu vendo a rua diferente, o caminho diferente, as coisas tudo diferente. E eu dizia, mas Jesus, que coisa diferente. Mas eu sabia que ali era o trabalhar de Deus. E eu olhando a rua, assim, tudo leve, até o som dos pássaros eu ouvia. E assim, foi uma coisa, uma experiência sobrenatural que eu tive com Jesus. Então, assim, tudo foi acontecendo e tudo foi cooperando para que hoje eu estivesse aqui,
né, gravando para vocês. Eu nunca imaginei que eu ia gravar também, né, outro testemunho, nunca imaginei que eu ia gravar. E eu lembro que eu estava grávida de Gabriel, meu segundo filho, né, e eu disse, eu vou criar um canal, porque eu já assistia muito, olha, esses vídeos de faxina, de rotina, eu assistia muito. E as meninas que eu assistia muito, no tempo de Gabriel, que eu estava grávida de Gabriel, eu assistia muito Letícia Veloso, Laís e Leia. Aí depois eu conheci o canal da Missão Virtuosa, o YouTube me recomendou e eu comecei a assistir ela também. E eu me identifiquei demais com o testemunho dela, porque o testemunho de Dani é muito parecido com o meu testemunho, né? Da conversão, de tudo. Então, o testemunho dela também com o esposo dela, ela conta, então assim, edifica muito, né? A minha fé. Então eu comecei a assistir, aí criei meu canal. No começo eu não sabia editar vídeo, eu não sabia cortar, fazer capa, nada. Tem os vídeos antigos meus que não tem nem capa, porque eu não sabia fazer. E eu fui pedindo ao Senhor, né, que me desse, que me ajudasse. Eu também não postava direito, eu não sabia como postar. Não sabia que precisava ter frequência, que tinha que postar direitinho, para que o YouTube, né, entendesse que eu tinha compromisso. Tudo isso eu não sabia e Deus foi me dando a direção. E assim, eu comecei a postar e depois eu comecei a levar a sério, fui aprendendo, fui conhecendo pessoas, né, que também gravavam e as pessoas foram me ajudando, pessoas que eu carrego até hoje, tem algumas que não, só passou mesmo, né, e não faz mais, não tenho mais contato. Mas o Senhor, ele foi trabalhando e eu estou entendendo hoje o propósito, né? O propósito de Deus na minha vida. Então, eu quero dizer para você que existe um propósito em tudo. Tudo que você está passando, tudo que você vai passar, tudo que acontece na minha e na sua vida, existe um propósito. Nada é por acaso, não existe por acaso nas coisas que o Senhor, ele faz na vida da gente, não existe. Existe, né, gerar testemunho. E eu gerei muito testemunho nessa minha vida com Cristo, né? Se for contar os testemunhos que já aconteceu na minha vida, dá um livro e tanto, mas gerando, acontece na vida da gente para gerar testemunho. Deus, ele sabe como trabalhar. E hoje eu entendo, né? Eu entendo tudo o que aconteceu. Então, se você, que aconteceu comigo até hoje, né? Então, se você está passando por algum processo difícil, doloroso, alguma dificuldade, algo que você acha que vai ficar ali para sempre, poxa, eu não consigo sair disso, pode ter certeza que você vai sair. A dor, ela nos ajuda a entender, a ficar mais forte, né? Lógico que eu não estou dizendo que é bom passar por luta, por dor, não é, porque eu quando estou passando, eu só sei chorar e pedir a Jesus que tenha misericórdia, mas eu aprendi que a gente não pergunta a Jesus, por que Jesus isso, mas para quê? Para quê? Sempre tem um para quê. Para que Jesus está fazendo isso? Para ensinar algo a mim. A gente passou pelo processo agora há pouco tempo, né? Que ficamos bastante cabisbaixo, bastante triste, pedi oração e tudo com o meu sobrinho, né? O filho do meu cunhado, o irmão do meu esposo, né? Então ele nasceu com um problema respiratório, nasceu antes do tempo e a gente orou, a igreja orou, todos nós oramos, né? E eu busquei ajuda, as minhas amigas todas, eu não vou falar o nome delas porque eu posso esquecer o nome de alguém, mas a gente eu tenho umas amigas que tem grupo, né? No WhatsApp, a gente pediu oração e Deus, ele fez, né? E a gente orou e Jesus fez. E eu tava conversando com a esposa do meu cunhado, né? Com a minha cunhada. E ela contando, né? Que saiu mais forte e mais madura de tudo que ela passou. Você imagina você ver seu filhinho na UTI, nasceu com problema respiratório, nasceu sem respirar direito e ficou internado na UTI, foi entubado, os médicos também desenganaram. Foi um processo muito grande. Mas ela disse, eu saí mais forte, Vânia. Eu saí mais forte, porque a gente passa pelo processo, quando a gente não entende, a gente passa pelo processo, mas a gente sabe que existe um propósito para aquilo, né? Existe um propósito para que a gente esteja passando por essa luta, por essa dificuldade. E ali eu entendi, né? E eu comecei a entender, né? Jesus, pra quê? E aí o Senhor foi falando comigo, e Deus deu vitória ao meu cunhado, deu vitória à minha cunhada. Eles estão, né, com o bebezinho já em casa, Benício, né? Benício é uma benção, a coisa mais linda do mundo.
e estão de posse de vitória, né? E nós estamos de posse de vitória porque nós como família, né? Então é isso, né? A gente sabe que existe um propósito para tudo, né? Existe um propósito debaixo dos céus para tudo. E ali, voltando ao assunto do meu testemunho, né? E hoje eu entendo muita coisa que eu passei antes, eu entendo hoje. Eu comecei a entender o porquê de eu ter passado por aquilo. Eu contei no vídeo anterior que quando eu estava arrumando aqui a minha cama, eu lembrei que eu dormia de rede, a gente não tinha guarda-roupa, a gente guardava as coisas da gente numa caixinha de papelão. Eu tinha uma caixinha, minha irmã tinha uma caixinha e minha mãe tinha uma caixinha. Colocava em cima de um banquinho que a gente chama de aquele tamborete. Quem é do Nordeste vai entender, um tamboretezinho minha mãe tinha, a gente colocava as coisinhas da gente, né? E eu lembro que o fogão da minha mãe, a casa era pequena, só tinha um vão com banheiro. Era eu, minha mãe e minha irmã que morávamos, né, nessa casa. Um vão pequeno, viu, gente? Não é um vão grande, não, um vão pequeno. Não era nem o tamanho dessa sala minha. Essa minha sala é grande. A casinha da minha mãe era pequenininha. E o fogão da minha mãe, eu lembro que minha mãe era atrás da porta. Tinha um armário de madeira, eu lembro, daqueles armários antigos. Tinha um beliche. E depois minha mãe comprou uma cama de casal, mas não cabia muita coisa, né? E assim a gente viveu. Lembro que minha mãe mandou fazer um suporte de madeira para colocar a TV, daquelas TV de 14 polegadas, pequenininha, na parede pra gente assistir. Mas a gente era tão feliz ali. E hoje eu olho pra minha casa. Eu tenho minha casa, graças a Deus o Senhor me deu. Não pago mais aluguel. Antes de vir para essa casa também, a gente pagava aluguel, né? Eu, meu esposo e Gustavo, que eu só tinha Gustavo nessa época. E a gente passou também por muita coisa. E hoje nós estamos aqui na nossa casa, né, própria, e o Senhor tem feito maravilhas. Então, quando eu estava aqui limpando, naquele dia que eu contei no vídeo, eu estava aqui limpando e lembrando do quão maravilhoso Deus é, do quão maravilhoso Deus ele é na vida da gente. Quando Ele tem um propósito a cumprir, Ele faz. Pode demorar o tempo que demorar, porque para Deus não é o tempo demorado, é no tempo dele. Para a gente espera que aconteça, mas no tempo de Deus as coisas acontecem. Então, voltando ao assunto daqui, né? Eu arrumando aqui o meu quarto e lembrando disso. E isso ficou, hoje também eu comecei a lembrar, e eu disse, Jesus, eu não gravei ontem, porque eu cheguei tarde, como eu já falei, mas eu vou gravar esse testemunho, esse breve testemunho para edificar, né, a vida de vocês, para vocês entenderem que o que Deus ele faz hoje, a gente não entende, mas a gente só vai entender depois. Então, guarda essa palavra no seu coração. Se você está passando por dificuldade, por luta, por adversidade, por deserto, seja lá o que for, vai passar. No tempo certo vai passar. Mas, Vânia, eu não sei nem como é que eu vou aguentar passar por tudo isso. Peça forças ao Senhor. Peça ao Senhor que lhe guie, que dê estratégia para você, que lhe ajude a passar por isso. Jesus, me ajude a passar por isso, porque eu sozinha não consigo, eu sozinho não consigo, que Deus ele vai te ajudar. Deus ele tem me ajudado a vencer minhas batalhas, e através de louvores da harpa, através da palavra do Senhor, uns salmos que eu amo de verdade, que eu gosto muito, toda a Bíblia eu gosto, mas eu me identifico, assim, eu sempre leio o Salmo 91 e eu tenho conseguido, já até falei com vocês aqui no canal sobre isso, já tenho conseguido vencer muitas batalhas através da oração do Salmo 91 e dos louvores da harpa, né? Que os louvores é uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Então é isso, gente. Eu tinha que gravar esse vídeo. É um vídeo diferente, né, do que eu tô acostumada a gravar, mas eu acredito que vai alcançar as pessoas certas, né? Deus ele vai trazer as pessoas certas para esse vídeo, para ouvir essa palavra e dizer que Deus ele fez, ele faz e vai continuar fazendo. Acredite que o que você está passando hoje, o que está acontecendo na sua vida hoje, é propósito de Deus, né? Algo Deus quer tratar, algo Deus quer fazer. E eu tenho isso comigo. Sempre que a gente está perto de receber uma bênção muito grande, sempre vai acontecer alguma coisa para nos preparar antes, né? Seja o que for. Então é isso, né? Que Jesus ele te abençoe, te guarde. Busque refúgio, ó, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva, ela é poderosa. Ela tem poder para discernir, né, os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor, a Bíblia fala que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes que vai na divisão da alma e do espírito, né? Então,
essa é a palavra do Senhor, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? Eu estou de posse de vitória hoje, aceitei Jesus, voltei para Jesus, busquei estar com Ele, busco todos os dias. Não sou perfeita, estou longe de ser, porque quando atingir a perfeição, Jesus arrebata e leva, né, para os céus, para não se contaminar aqui, nessa terra pecaminosa, né? Ore pelo nosso Brasil, né? Para que Jesus ele tenha misericórdia da gente. Ore pelo seu familiar, pelo seu esposo ainda que não aceitou Jesus, que não conhece Jesus ainda, mas no tempo certo Deus ele vai fazer com que você conheça Jesus, que ele conheça Jesus e que Deus ele vai fazer muitas coisas na sua vida, né? Então é isso. Fiquei muito feliz de ter gravado e obedecido a voz do Senhor, né? Para gravar esse vídeo. E eu espero muito alcançar vidas, né, através desse testemunho, através dessa palavra, né? E não esqueça que o que Deus ele faz hoje você pode não entender agora, mas vai chegar o dia que você vai dizer, olha, eu passei por isso, por isso e por isso, mas hoje eu estou aqui de posse de vitória. Assim como Deus ele fez na minha vida, na vida da minha mãe, da minha irmã, ele vai fazer na sua vida também. Basta que você creia e tenha paciência. É fácil esperar? Não. É fácil passar pelo processo? É doloroso? Não, não é fácil e é muito doloroso. Mas no final vai valer a pena. Espera só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, que Deus ele vai agir na sua vida. Agora é preciso que você tenha calma, tenha paciência e queira, né, que Jesus ele faça na sua vida. Então, que Jesus ele te abençoe, te guarde, te proteja. Por favor, se você assistiu até aqui o vídeo, quiser deixar um amém, um glória a Deus, um coração, fique à vontade. Isso ajuda demais aqui, né, no canal. E eu gosto muito de saber. Conte seu testemunho aqui, se você gosta de falar, você gosta de digitar. Conte seu testemunho aqui, deixe registrado para que outras pessoas vejam o que Deus fez na sua vida e seja edificado também. Amém? Então Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!